O capítulo começa quando Arif leva todos em seu carro. Ele olha para Doruk e pergunta por que ele está triste. Nizam pede que ele diga algo a Arif, mas Doruk, furioso, não responde nada. Arif diz a ele que hoje está zangado porque não conta o que está acontecendo. Doruk diz que não queria sair de casa, pois seu pai poderia ir procurá-los e eles não o veriam. Todos se olham em silêncio e Nizam abraça o irmão. Na casa de Atice, Sirin entra na cozinha e ajuda a mãe a preparar a comida. Sirin pergunta a Atice o que há de errado com Bahar e por que ele o atacou. Além disso, ele disse a ela que a mataria. Atice diz a ele que Bahar nunca faria algo assim. Sirin diz que não acredita nela e odeia aquela mulher. Bahar entra na cozinha, pega uma faca e avisa a mãe que também quer ajudar. Sirin olha para ela muito assustado. Atice pede a Bahar que é melhor eu pegar uma faca menor. Bahar olha para Sirin e troca de facas. Ambos estão descascando batatas. Bahar avisa a Sirin que eles ainda não terminaram a conversa e estão esperando que ele diga alguma coisa. Sirin olha com medo para a faca de Bahar em suas mãos e depois olha para ela. De repente, Enver entra na cozinha e pede a Bahar que saia de lá e vá com ele. Bahar não tem escolha a não ser obedecê-lo e vai embora com ele. Sirin conta à mãe que agora ela percebeu como a irmã ameaça. Atice apenas pede que ela continue ajudando-a no jantar. Arif, Doruk, Nizam, Yelis e Seida chegam à casa de Atice. Bahar abre a porta para eles e todos se cumprimentam. Seida pergunta onde está Sirin e Atice diz que está na cozinha. Sirin sai e olhando para ela apenas diz que será um ótimo jantar. Nizam e Doruk tentam cumprimentar Sirin, mas ela os ignora e volta para a cozinha. Bahar liga para a irmã e avisa que os sobrinhos querem cumprimentá-la. Sirin sai para a sala e cumprimenta as crianças. Enver pede a todos que venham para a mesa e comecem a jantar. Na mansão Sarp e Peril estão jantando, Sua vem visitá-los e senta-se com eles. Sarp pergunta se ele tem novidades sobre sua mãe. Sua responde que não sabe nada sobre Yulidé. Peril olha para o pai e manda o funcionário colocar outro prato na mesa. Sarp então pergunta a Sua o que ele pode fazer para encontrá-la. Sua diz a ele que neste caso ele só pode fazer uma coisa, perguntar por ela. Sarp não diz nada porque está muito decepcionado por não receber notícias de sua mãe. Peril se lembra novamente do momento em que entrou no carro com Munir e o ferido Sarp. Peril chorando pediu a Munir que levassem aquele homem rapidamente para um hospital. Eles não podiam deixá-lo morrer. Munir disse a ele que eles estavam arriscando suas vidas para salvar um estranho. E o melhor seria se livrar dele. Peril lhe disse que nunca faria isso. Ela recebeu uma ligação informando que sua mansão estava pegando fogo. Peril contou a Munir o que estava acontecendo. Ele ficou bravo e disse que isso era só o começo, porque sabem que foi o pai do Mer quem mandou. Munir ligou para Sua e contou o que estava acontecendo. Peril volta ao presente e olha muito triste para o marido, que se levanta da mesa e pede que continuem jantando sozinhos. Peril apenas olha para seu pai perverso. Enver conta a todos que anos atrás toda a sua família também se reunia para comer. Sirin e Bahar estão sentados um ao lado do outro e começam a se empurrar com as pernas sem que ninguém perceba. Doruk deixa cair um guardanapo e quando vai para baixo da mesa para pegá-lo, vê que sua mãe e sua tia estão brigando uma com a outra com as mãos e as pernas. Doruk pede para Nizam olhar embaixo da mesa, ela vê a mesma cena e então encara sua mãe, que logo depois para e continua jantando. Terminado o jantar, vemos todos no carro de Arif voltando para sua casa. Seida sente que o clima está um pouco pesado e avisa Bahar que o jantar que sua mãe preparou estava delicioso. Bahar não diz nada a Seida, ela diz muito seriamente a Arif que não é necessário que ele leve as crianças à escola amanhã, porque ele tem algo para fazer perto do local e ela pode levá-los. Arif diz a ele que então levará todos para onde precisarem. Bahar diz a ela que não é necessário, ela pode fazer isso sozinha. Arif infelizmente diz que está tudo bem. No dia seguinte, Arif cumprimenta seu pai Yusuf, que lhe pergunta onde ele esteve ontem à noite. Arif conta que foram jantar com a mãe de Bahar. Ele diz que eles se encontrarão mais tarde, já que ele tem que ir ao refeitório, e Yusuf o interrompe e diz que parece que aquela mulher Bahar amarrou uma coleira em seu pescoço. Ela leva as crianças aonde manda e parece seu cão de caça. Arif pergunta o que há de errado nisso.
Yusuf diz a ela que percebeu como ele está olhando para ela, ela o deixou completamente enfeitiçado. Arif responde que não é um feitiço, ele está apaixonado por ela e é hora de ele saber disso. Yusuf pergunta o que ele quis dizer. Um determinado Arif diz a seu pai que pedirá a Bahar em casamento. Yusuf fica sem palavras. Arif sai do prédio e eles veem Bahar saindo com as crianças ao longe. Nizam se despede dele sorrindo, Doruk continua com raiva e Bahar apenas observa. Arif se despede deles. Lembra-se do dia em que todos foram passear juntos. As crianças, Bahar e ele, encontraram uma árvore na qual as iniciais A e B estavam marcadas com um coração. Doruk disse que Bahar e Arif estavam apaixonados. Então ele se lembra de quando Bahar segurou sua mão. Arif, muito feliz, sorri e começa a trabalhar. Seida vê que Yelis está arrumando a mesa para o café da manhã e pergunta por que há tão pouca comida. Yelis conta que hoje cozinhou e está preparando o pouco que sobrou. O pão está velho, mas eles não têm dinheiro, até devem dinheiro ao dono da loja, precisam que Abbas pague as camisas para poderem comprar comida. Seida olha para Yelis e diz-lhe que Abbas não vai pagar porque ele e os seus amigos foram deportados para o seu país. Yelis fica surpreso e Seida diz que ele não pode dizer nada a Bahar, muito menos a Enver. O plano é que Atice retire o dinheiro do banco e com isso eles fingirão que Abbas lhes pagou. Yelis começa a chorar e pergunta agora a Seida o que eles vão fazer. Seu ex-marido irá levar seus filhos em breve e ela não terá que alimentá-los. A porta toca e Seida abre. É Bahar, que chega exausta depois de levar os filhos à escola. Bahar pede um chá, mas vê que não há quase nada sobre a mesa e diz a Seida que prefere só um pouco de água. Bahar pergunta a Yelis por que ele parece triste. Yelis diz que ele só teve uma pequena discussão pela manhã, mas agora está bem. Seida oferece a água a Bahar e pergunta por que não deixou Arif levar as crianças à escola hoje. Bahar diz a ela que há algo que a está obcecando. Ele se pergunta se Arif realmente viu Sarp e está escondendo isso dele. Seida pergunta por que eles pensam algo tão maluco. Bahar conta que Arif perguntou recentemente se ela aceitaria o marido se ele voltasse. A princípio ele não entendeu, mas depois Yale lhe contou que um homem chamado Sarp havia ido para o hospital e foi a partir daí que ele ficou desconfiado. Yelis vai para a cozinha porque o pão está queimando. Seida conta a Bahar que Arif perguntou isso talvez porque ele está com ciúmes, independentemente de seu rival estar vivo ou não. Bahar diz a ele que não é assim. Arif tem se comportado muito estranho e agido de forma muito diferente de como realmente é. É como se ele mentisse para ela e tivesse medo de olhá-la nos olhos. Yelis volta com o pão queimado e diz a Bahar que se ela fosse Arif não mencionaria que viu Sarp Bahar olhar para o pão e perguntar se vão comê-lo assim. Seida responde que sim. Atice bate na porta e quando Seida abre pergunta se viu Bahar. Seida avisa que está lá e pede que ele entre. Atice se senta e diz a Bahar que se esqueceu de lhe dar o dinheiro das camisas na noite passada. Bahar agradece e paga parte de Seida e Yelis. Bahar diz que ela deve ir embora agora, porque se sente exausta e deve ir para o hospital à noite. Ela sai com a mãe. Para ela. Atice então pergunta o que eles farão agora. Seida diz a ele que está pensando em algo. Atice pergunta do que se trata, eles veem Arif e o cumprimentam. Seida diz a ele que tem uma ideia, por que não pegam as camisas que fizeram e vendem em um bazar? Arif diz que isso lhe parece bom, ele pode ajudá-los, mas precisa de algum dinheiro para ver um lugar e abrir o bazar. Seida pede a Atice para ajudá-los a administrar o evento. Atice pergunta quando seria e Seida diz que se quiserem ver os lucros devem fazê-lo o mais rápido possível. Yelis espera que Seida retorne depois de falar com Atice e Arif. Yelis pergunta com raiva se ele se atreveu a devolver também sua parte do dinheiro. Seida responde que sim. Eles sabem muito bem que esse dinheiro não lhes pertence e não o aceitarão de Atice. Yelis chora desesperadamente, mas Seida avisa que eles vão fingir que o dinheiro não está em suas mãos e vão aguentar um pouco. Yelis agora pergunta-lhe o que dá de alimentação aos seus filhos ou como os levará à escola. Seida responde que também não está feliz, pois sua mãe e seu filho também estão esperando que ela lhes envie dinheiro. Seida pede a Yelis que não se preocupe, ela pediu ajuda a Arif que conversará com alguns amigos e encontrarão um lugar para eles. Yelis pergunta por que ele quer um lugar.
Seida pede que ele espere e abre a porta para Arif. Ela pergunta o que disseram seus contatos. Arif, sorrindo, diz a ela que conseguiu o local. Seida pergunta com entusiasmo quando eles podem começar, e Arif responde que amanhã, se quiser. E Elis os interrompe e avisa que não pretende ficar no mesmo lugar o dia todo esperando que comprem suas camisas. Seida diz a ele que isso é melhor do que não ter o suficiente para sustentar a família, então ele irá com paciência ou não comerá. Seida diz a ela que eles deveriam pensar no que vão dizer a Bahar quando ela suspeitar que eles não ficam em casa o dia todo ou terão que mentir de novo e ela não quer fazer isso. Sirin está em seu quarto, ela abre a bolsa e encontra um envelope com o dinheiro que Sua lhe enviou. Ela se lembra de quando Sua lhe deu a escolha de ser sua amiga ou inimiga. Sirin diz que ela havia esquecido completamente que tinha aquele dinheiro agora. O que ela fará com tudo isso? Ela ouve a mãe abrindo a porta, rapidamente esconde o dinheiro de volta na bolsa e se senta no chão. A Tice entra e pergunta o que ela está fazendo ali sentada. Sirin chateado diz que ela sempre abre a porta sem bater primeiro e ela sabe que isso a incomoda muito. Ela pergunta o que precisa. A Tice diz que foi buscar roupa para lavar. Sirin a interrompe e diz que ela não tem roupa suja. Então você pode ir agora. A Tice fica com raiva e exige que ele tome cuidado com a maneira como fala com ela. Além disso, é melhor ela ver suas roupas a partir de agora. A Tice sai do quarto. Sirin pega o dinheiro novamente e senta na cama dela pensando no que fazer. Por outro lado, Bahar está no hospital recebendo tratamento de transfusão de sangue. O Dr. Yale chega e pergunta como está sua saúde. Bahar responde com tristeza que, honestamente, a cada dia que passa ele se sente menos forte. Todas as noites, quando vão dormir, pensam que provavelmente ao amanhecer não conseguirão se levantar. Yale diz a ele que ele está em um ponto crítico agora, eles devem fazer o transplante porque sua saúde está em grande risco. Yale diz a ele que na verdade ele deveria lhe contar algo sobre isso. Bahar pergunta o que está acontecendo, e Yale se sente e diz que a medula óssea de sua outra irmã não é compatível. Por isso, terão que fazer a cirurgia na medula do Sirin. Bahar fica muito surpreso e sem palavras, e Yale diz a ele que Sirin não saberá, pelo menos até terminar o tratamento para hepatite. Bem, se ela disser a ele que será doadora, ela pode parar de tomar os comprimidos. Bahar pergunta por que a medula óssea de sua outra irmã não funciona quando ela lhe disse que havia outra possibilidade com ela. Ele se empolgou e o fez acreditar que tudo ficaria bem e agora ele terá que carregar uma parte do Sirin no corpo para o resto da vida. A doutora Yale diz a Bahar que fez isso para que Sirin pensasse que sua medula não era necessária e continuasse com o tratamento. Bahar diz que é muito difícil aceitar que precisa de algum Sirin para sobreviver. Ela começa a chorar, mas Yale diz que ela deveria estar grata. Tem milhares de pessoas lá fora esperando por uma medula óssea e pelo menos ela tem chance de viver e ainda assim está reclamando. Você tem que entender que o mais importante é que você esteja ao lado de seus filhos, não importa quem seja o doador. Por tudo, Sarp está deprimido com tudo o que aconteceu. Peril se aproxima dele com um suco e um sanduíche e pede para ele comer, já que ele não comeu o dia todo. Sarp se senta, agradece e começa a comer. Peril pergunta se talvez mais tarde você queira dar um passeio. Sarp responde que tem um compromisso em algum lugar. Peril pergunta muito seriamente se ele vai com Bahar e sua família. Sarp olha para ela e diz que sim. Sarp pega a mão da esposa e diz que já haviam discutido esse assunto. Se a mãe dele não tivesse desaparecido naquele dia enquanto ele estava no hospital, ela teria falado. Peril diz a ele que sabe que eles não podem conversar. Sarp diz a ele que ninguém os machucou até agora, eles moram lá há meses e nada aconteceu. Peril diz que as coisas podem acontecer a qualquer momento. Sarp garante que nada pode acontecer, a única coisa que acontece é que seu pai fica paranoico. O homem que supostamente os procura há anos está em estado vegetativo e não consegue pegá-los. Sarp refere-se ao homem chamado Nezir, que os persegue desde a noite em que conheceu Peril e seu filho chamado Mert foi encontrado morto. Nezir acha que foi Sarp quem matou seu filho e por isso busca vingança. Sarp garante a Peril que eles ficarão bem, mas ela ainda está com muito medo. Por outro lado, uma mulher elegante chamada Yezin chega à mansão de Nezir e exige que os guardas permitam que ela o veja porque ela é sua esposa e tem direito.
Um dos guardas, o de maior confiança de Nezir e quem realmente matou seu filho, diz-lhe que não pode deixá-la passar e na verdade ela é sua ex-mulher. Esta mulher muito desesperada lhe diz que se pudesse eles teriam se casado novamente e o teriam feito mais cedo se ela não tivesse sofrido uma hemorragia cerebral que o deixou acamado e em estado vegetativo. Ezin implora ao guarda que lhe permita vê-lo pelo menos uma vez, já que não tem notícias dele há 4 meses. O guarda repete que não pode deixá-la passar e está apenas obedecendo ordens. Ezin chateado grita com ele dizendo que tipo de médico proíbe a entrada da esposa de Nezir. Ela pega sua bolsa e tenta subir, mas outro guarda não permite. Ezin grita com raiva e sai de casa. O guarda sobe as escadas e pergunta a um de seus homens se alguém subiu na sala. Este homem responde que não. Então o guarda vai até o quarto de Nezir e abre a porta. De repente vemos o Sr. Nezir completamente saudável e se exercitando. Não é verdade que esteja em estado vegetativo. Nezir pergunta ao guarda se Ezin lhes causou algum problema. O guarda responde que nada de novo aconteceu. Nezir diz que ele está bem e pede que ele vá embora. Comente este capítulo e não se esqueça de se inscrever. Até a próxima, amigos!